Boa tarde a todos, meu nome é Oswaldo Júnior, eu sou profissional da área de segurança há 28 anos e estou aqui fazendo algumas considerações sobre o tema intervenção militar. Hoje a minha ideia é falar alguma coisa sobre a questão legal. Muitos intervencionistas têm citado principalmente dois artigos da Constituição na hora que falam da intervenção, que o embasamento está no artigo 1º e no artigo 142. E aí o que eu fiz? Parei para me debruçar sobre esses artigos, para ler esses artigos, e o que eu quero passar para vocês aqui são as conclusões que eu cheguei a respeito. Bom, primeiro nós temos aqui o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E vem aqui logo abaixo o parágrafo único, onde é citado sempre em determinadas falas aí que a gente se depara em várias páginas de intervencionistas, que o artigo 1º diz que todo o poder emana do povo. Perfeito. Só que se eu continuar a leitura, está dizendo o seguinte, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quando está citando aqui que exerce por meio de representantes eleitos, nós estamos falando das eleições, ou diretamente nos termos desta Constituição, pelo menos eu vou entender o seguinte, entre outras coisas, tudo que é citado no artigo 5º, como onde diz o seguinte, ou diretamente. Por exemplo, no artigo 5º, está dizendo que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Outra coisa que está dizendo aqui ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Mais uma coisa que cita no artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Pelo menos eu não sou formado em direito, mas lendo aqui a Constituição e tentando fazer uma interpretação, pelo menos eu chego a essa conclusão, que quando cita aqui que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, está claro, eleições, ou diretamente, nos termos desta Constituição. O artigo 5º ele cita o que? Direitos e deveres individuais e coletivos. É aonde a pessoa exerce o seu poder. A casa é um asilo inviolável, e por aí vai. Aí nós passamos para o artigo 142, que é sempre citado como o artigo que fala da intervenção. Artigo 142, vamos lá. O que diz o artigo 142? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Tudo bem. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina, também é uma característica dessas instituições. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. Tranquilo até aí. E destina-se à defesa da pátria, no caso se acontecer uma guerra, a garantia dos poderes constitucionais. O que são poderes constitucionais? Nós vamos encontrar sobre isso, só um minuto, no artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Então, quando as Forças Armadas têm como atribuição a garantia dos poderes constitucionais, é garantir que essas instituições funcionem. Como assim? Então quer dizer que é um pretexto para os militares ir lá e tomarem o poder? Olha, eu vou usar como exemplo o artigo 144, que é o artigo que fala sobre a segurança pública. Desculpa, tá fazendo isso, né? Como eu de azul aqui, só para quebrar o gelo um pouco. Por que eu tô de azul? Porque é o meu uniforme é azul. Então, tem vários vídeos aí que vocês vão me ver de azul. Mas não é que eu só tenho roupa azul, gente, tá? Enquanto eu procuro aqui. Então vamos lá. Artigo 144. O que fala sobre as guardas municipais? Que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme expuser a lei. Bens são áreas de uso comum, ruas, praças, parques, jardins. Serviços prestados pelo município ao munícipe. Por exemplo, quando você pega o seu filho e leva para a escola para que ele assista uma aula. Quer dizer que o guarda, quando ele vai cuidar disso, ele vai dar aula no lugar da professora? Não. Ele vai ajudar a professora a ter condições de exercer a atividade que ela exerce. Se tiver alguém importunando na frente da escola, o guarda vai lá, pede para sair ou toma qualquer outra atitude. E no caso tem a função aqui de cuidar das instalações. Pelo menos eu vou entender o seguinte, que no caso dos militares, quando é citado aqui, né, destinam-se à defesa da pátria, já falamos, a garantia dos poderes constitucionais, que são os militares, apoiando o executivo, o legislativo e o judiciário, para que estes possam exercer suas funções. E uma última atribuição, qual é? E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que é isso? Por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, ou o que aconteceu em outros estados. Problemas graves, ou sociais, ou relacionados à violência. Quem determinou para que as forças armadas, atendam essas solicitações? O Poder Executivo. Só no caso daquela manifestação que teve em frente ao Congresso, que o pessoal começou a quebrar lá os ministérios, que o presidente da Câmara pediu apoio da Força Nacional, acho que foi ano passado. Não tinha efetivo da Força Nacional, mandaram homens das Forças Armadas, do Exército e da Marinha, não sei se da Aeronáutica. Mas seria o caso de, a pedido de qualquer um destes, vamos lá, e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então, não está falando nada sobre intervenção. Agora, para concluir o nosso raciocínio, uma coisa que é interessante é o seguinte: onde que fala sobre intervenção na Constituição? Pergunta óbvia, né? No artigo 34. E gozado que o artigo 34 não é citado. Pelo menos eu não ouvi até agora. O que diz o artigo 34? O artigo 34 ele fala sobre intervenção. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Se um dos estados quiser se separar do restante do país. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Pode acontecer. Teve a Revolução Constitucionalista de 32, onde um estado ficou contra o outro. Ou no caso de uma invasão estrangeira, estados que fazem divisa com outros países, o outro país. O caso da Venezuela e Roraima, por exemplo. Os venezuelanos invadirem o Brasil. É um caso para intervenção. Por termo, agrave comprometimento da ordem pública. Eu entendo como o caso do Rio de Janeiro. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Se um juiz federal determina que alguém seja preso e essa prisão os policiais não conseguem efetivar essa prisão. E reorganizar as finanças da unidade da federação, que aí está dizendo suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos,
ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro do prazo estabelecido em lei. Tem mais outras duas hipóteses: prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta ou indireta e aplicação do domínio exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Ou seja, a intervenção ela pode acontecer em que casos? Se caso acontecer um grave comprometimento da ordem pública, também chamado como caos, para manter a integridade nacional ou para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Ou seja, se um grupo armado ou não, enfim, um grupo armado, a princípio, disser o seguinte: essa parte aqui do país não é mais o Brasil, nós estamos criando um novo país. Seria o motivo para intervenção. Nos outros casos previstos, pelo menos eu não vejo como motivo para intervenção militar. Próximo vídeo, como eu já falei, a ideia minha é comentar com vocês o que é e o que não é, que são ou não são fatos realmente relacionados com ações prévias para uma intervenção. Porque o que antes as pessoas não prestavam atenção, que todos os anos as unidades militares, já falei disso em outros momentos, têm atividade, é uma escola de formação, que precisa terminar com atividade no terreno, no campo de instrução. E aí os militares saem das suas unidades com as viaturas e tudo mais para ir para os campos de instrução. Mas se tudo der certo, amanhã a gente fala sobre isso. Tá legal? Até mais, um abraço, fui.